Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Hoje eu vou comentar sobre outra empresa conectada com o minério de ferro. Novamente, pessoal, bastante volatilidade para esse tipo de grupo de ações no Ibovespa. Vou falar sobre a Semin. E aqui não é para falar do minério de ferro especificamente, embora a gente vai contemplar, e já passando para vocês as principais pautas do vídeo, minério de ferro. Eu vou comentar sobre um erro que eu cometi em um dos vídeos da Semin. O último já foi um pouquinho menos pessimista, vamos assim dizer, com a Semin, onde eu falava, olha pessoal, a gente tem que seguir fielmente ao minério de ferro. E a Semin seguia o minério de ferro, tá? Até o momento em que nós começamos a ter uma queda, um fechamento muito forte da curva de juros. Então o papo do vídeo de hoje, pessoal, é para entregar para vocês que talvez nos próximos anos, tá? E com certeza agora nesse miolo do segundo trimestre, a Semin está caçando a curva de juros. É o que mais me parece a correlação mais coerente. Tá? Então, apesar do minério de ferro ter caído e a Semin também ter cedido, ela respondeu muito mais resilientemente, falando, se é que existe essa palavra, a fechamento de juros, logo subiu. Ela foi mais resiliente às quedas do que a Vale. Tá? Então, eu vou trazer para vocês, sim, a correlação Vale-minério de ferro, tá? A correlação Semin, CSN Mineração e curva de juros, que eu acho que é a mais legal para vocês entenderem do porquê que a queda da Semin foi tão fajuta, foi tão tranquila, certo? Quando o minério de ferro despencou, a Semin praticamente fez um AB igual a CD, tá comentado aqui no canal, e voltou a subir, já rompeu máxima histórica. Porque a Vale tá quase rompendo mínima de 12 meses e a Semin tá rompendo máxima de 12 meses. Certo? Então vou comentar sobre esses fatos importantes, pessoal, porque um erro meu aqui, passando pelo disclaimer, já convidando vocês, acessem aqui o Clube dos Dividendos, se vocês querem procurar ações de dividendos, ações de commodities, ações de crescimento, small caps, tem de tudo aqui, pessoal, 2 vídeos por dia, ative as notificações se você já é inscrito, e lá no final você decide se deixa um like ou não. Mas é importante eu atualizar, é um vídeo, acaba sendo egoísta, né, porque tenho falado bastante sobre Petro, Vale, bancos, certo? E small caps também, inclusive pause o vídeo agora e deixe um comentário sobre uma empresa que você queira que eu analise, tá? Hoje eu fiz Engie, hoje eu fiz também a Vale e agora a Semin, para aproveitar já o estudo de minério de ferro, para comentar para vocês. O erro foi, pessoal, não ter comunicado para vocês que a queda da Semin veio, então acertei, vamos assim dizer, que a queda viria entre março e maio, só que a queda foi muito menor e a resposta muito maior de alta do que da Vale e do que a correlação minério nos pedia. Então, pessoal, o minério foi dar o ar da graça semana passada, batendo já em junho, enquanto que a Semin subiu em maio. Ela teve um viés de alta, rompeu o máximo. Por quê? Porque a tese, ou melhor, a narrativa da regra fiscal, do marco fiscal, fez com que os juros descesse, fechasse muito, e fechou mesmo, e aí a Semin mandou bala. Correlação da Semin, então, para 2023, e talvez, pessoal, para 2024 também, para todo sempre eu não digo, porque eu acho difícil ela não ser uma blue chip, tá? Com a vocação que o Brasil tem para minério, né? Mas enfim, se ela continuar sendo uma small cap e nesse processo de dívida pós-IPO, a curva de juros também vai impactar ela. Coisa que para Vale, tanto faz, tanto fez curva de juros, porque tem caixa líquido conectada com China e minério de ferro, tá? Então, para a Semin, talvez a análise seja um pouquinho mais complexa, porque é legal acompanhar a narrativa dos juros, porque ela entra, talvez, na cesta de ações, dos fundos de ações para small caps. Ela começa a receber fluxo de small caps, coisa que a Vale já não recebe há muito tempo, porque é uma blue chip. Então, o minério de ferro, pessoal, o cenário que eu tenho continua o mesmo. Então, ele está muito mais comportado do que o petróleo. Então, máxima em 139, 133, 128. Bacana, acertamos. Mínima, temos o 94 aos 97,40. Tocou. E os 88,15 aos 85,50. São as duas mínimas possíveis entre maio até outubro. Porque somente lá em setembro e outubro que a gente tem um viés de alta para o minério de ferro, sazonalmente. Nesse miolo, pessoal, a gente pode ir até o 117, até o 113. Acho difícil até o 124, mas principalmente até o 113 e 117. Ou seja, essa alta da setinha em cinza vai representar uma Semin mais em tendência de alta do que a Vale. Porque a Vale está muito conectada ao minério de ferro.
E ela, como eu falei, está muito mais próxima das mínimas da Vale nos últimos 12, 24 meses do que a Semin, por exemplo, que rompeu máxima histórica. A Semin está aqui em cima, se fosse a Vale. Enquanto que o minério está fazendo, ou melhor, né? A Vale está realmente fazendo o que o minério faz, com um pouquinho mais de resiliência compradora. Na minha opinião, eu comentei isso no vídeo por causa de dividendos, recompra de ações. Tem várias maneiras que a empresa, a ação, né, tem de responder melhor do que a commodity. Porque paga dividendos, porque não tem vencimento, não tem rolagem, tem recompra de ações, fato relevante, aquisição, venda, etc. Tá? O minério de ferro fez um fundo descendente, a Vale está fazendo um fundo triplo aqui praticamente. Se a gente só contar com os fechamentos e não com as caudas, é um fundo triplo. Tá? Basicamente é um fundo triplo. Coisa parecida que ela fez ali no 2018, 2019 e pandemia. Tá? Não tem outro histórico recente, porque onde ela fez também um fundo triplo aqui. É um price action corriqueiro para a Vale, por exemplo. Tá? Então a Vale mais conectada com o minério, Semin também, só que Semin tem outra narrativa que impacta, na minha opinião, e esse é o motivo do vídeo de hoje, que impacta nos preços, que é a curva de juros, que é a narrativa dos juros, do fechamento, do CDI. Tá? Então vejam que CDI para de subir, certo? A Semin para de cair. Espero ter ajudado vocês no alvo da Semin, né? Foi perfeito, pessoal. Na análise técnica, então, os gurus de técnica aí, ó, A, B igual a CD foi pimba, tá? Pegamos ali, foi mínima, fim de fluxo, parou de cair mesmo, tá? E agora ela já reverte, né? Uma primeira onda de alta. Ela fez essa onda de alta, tá? E agora tá querendo fazer mais uma onda de alta. Mais um verdinho aqui, ó. Tá? Isso é interessante e essa correlação talvez seja mais importante para o curto prazo do que o próprio minério. Para ela. Vejam que a queda dela foi muito tranquila e ela já rompeu o máximo aqui nos últimos 12, 24 meses. Tá? Enquanto que a curva de juros rompeu mínima, ela rompeu o máximo. Certo? Então, se minério subir e curva de juros fechar, o que é o que está acontecendo semana passada e essa semana, a Semin está performando muito melhor do que a Vale. E aí, quando eu vou para os preços, pessoal, não é tudo azul, tá tudo bonito, maravilhoso, tá? Eu continuo com os mesmos pontos. Eu só vou agregar o fato de que ela cai menos do que a Vale, caso a narrativa dos juros esteja construtiva, como está hoje. Se os juros virar, pessoal, e o minério de ferro continuar lenga-lenga, como sazonalmente ele tende a ser, de maio a setembro, pois bem, Semin 4,17, 3,92, pessoal, e principalmente a volta aqui aos 3,47, aos 3,29, aos 3,6, aos 2,80, 2,74. Tá? Para pegar fôlego. E aí sim, a gente vai olhar no final do ano, o rally natalino, para ela finalmente, né, chegar nos preços de IPO, quem sabe, lá nos 8,50. Mas no mínimo aqui é o 6,34. 6,54, 6,88. Então o objetivo sempre será o IPO. Tá? Antes do IPO, o primeiro pedágio está difícil de passar. Mesmo com a narrativa dos juros, serviu para não cair. Mas também não explodiu. Tá? Ela está consolidada. A Semin sai de uma tendência de queda, entra na consolidação. Mesmo viés das small caps, sai de uma tendência de queda, entra numa consolidação. Se ela ficar consolidada até setembro, outubro, pessoal, a gente pode ver a Semin tranquilamente vir para os 6,54, 6,34, 6,88, tá? E aí o IPO, talvez em um próximo ciclo de alta, de todas as bolsas, da economia global, mas cada vez menos a gente tem para a Semin a expectativa de retomada de baixa. Fizemos uma pernada, aquela que deu a melhor compra. Agora vocês estão vendo aqui, ó, esse tracinho sendo projetado a partir da máxima, é mais um vermelho, 2,30. Cada vez menor a probabilidade disso acontecer na Semin. Por toda a conjuntura, estacionamento de queda do minério, curva de juros fechando, ciclo monetário tende a aliviar no segundo semestre. Tá? Então, o erro meu foi esse. Por quê, pessoal? Eu projetei igual a Vale. Falei, pessoal, a minha projeção para a Semin é que ela retorne no segundo semestre a essas faixas aqui. Porque o minério retornou. A Vale retornou. As mínimas. Próximas aqui. Não foi o caso, um pouquinho acima, né? Entre 2,74 e 3,47. Não foi o caso. Ela parou muito antes. Tá? E eu tô colocando para vocês o meu erro e comentando. Olha,
eu agora acredito que ela parou antes por causa da tese ou da narrativa do bloco de ações que se beneficiam com o CDI fechando, com a curva de juros fechando. Legal? Então agora a probabilidade é maior de fazer mais um verdinho a partir dessa mínima aqui. Bom, 6,34, 6,54, 6,88. Ela sobe quando sobe, tá? Desde o IPO, 38% aqui, depois foi 54% a colar, e atualmente a gente mandou bala em 89%. Valores nominais, pessoal, de R$ 2,00, 1,98, tá? A 2,32. Então são esses ciclos de alta que a gente pode estar vivenciando nos próximos capítulos da Semin. Tá? São esses ciclos de alta que a gente pode estar vivenciando nos próximos capítulos da Semin, com o minério estável e curva de juros continuando a fechar. Se essa é a sua narrativa, pessoal, trago para vocês os alvos de curto prazo. Eu, que agora estou no meio do caminho, sem uma tese definida para Semin. O fato é, essa faixa dos 4,88 a 5,6, preço teto, né? Seria ali, a partir dele, eu compraria menos, tá? Assim como a partir dele também entra-se em desconto. Tá? Para os alvos entre IPO, 8,50 e 6,30, e para baixo, 3,47 a 2,74. São as melhores compras, melhores vendas ou alvos, para quem é holder, pouco importa. Tá? E aqui no meio, então, o tal preço teto aí para análise técnica, preço de equilíbrio, né? Meio do caminho. Certo, pessoal? Atualização da CSN Mineração para vocês. Vejo todos no próximo vídeo. Tchau, tchau.